Certo, vamos desvendar isso. A nossa análise de hoje tem um tom assim bem manso e acolhedor, sabe? É um tom de muita esperança mesmo. Exatamente. E é um mergulho que a gente preparou com muito carinho, focado especialmente nos desafios da vida de um jovem adulto. Que não são poucos, né? Nossa, nem me fale. É por isso que a nossa missão hoje é explorar os documentos da série A Sala de Comando, Quem está no controle das suas emoções. É um material riquíssimo. E o objetivo é justamente olhar para aquele cansaço dos estudos, a pressão do trabalho e até... As idas e vindas dos relacionamentos. Isso. Mas olhando para tudo isso através de uma fé muito simples e prática no dia a dia. E bom, o centro dessa nossa conversa toda é um velho conhecido da gente, o medo. A grande pergunta é se ele é um inimigo ou um protetor. Essa é a premissa de base, né? A ideia de que o medo pode até avisar, mas não pode governar. É uma premissa fortíssima. E eu fico impressionada com o jeito que a gente consegue visualizar essa dinâmica na nossa própria mente. Sim, se a gente olhar de um jeito honesto e sem julgamento, fica muito claro. Sabe aquela dinâmica clássica do filme Divertidamente? Ah, claro, quando a Riley se muta lá para São Francisco. Exato, onde a emoção do medo tenta assumir o painel de controle de tudo para proteger a protagonista de qualquer risco. E acaba estragando as coisas. Totalmente, gera uma insegurança enorme e faz ela querer desistir. E é exatamente o que acontece com a gente na vida adulta. O fascinante aqui é entender que o medo, na sua origem, ele não nasce como um vilão. Na verdade, a fonte deixa claro que ele é uma proteção dada por Deus. Um mecanismo de sobrevivência. Exatamente, é o que impede a gente de atravessar uma avenida movimentada de olhos fechados, ou de tomar uma decisão completamente irresponsável. Ele funciona bem como aquele farol amarelo no trânsito, né? Perfeito, ele pisca pedindo atenção, pedindo leitura do ambiente e cautela, um sinal amarelo. É a famosa diferença entre ter o medo ali no banco do carona dando uns palpites Sim. e deixar ele assumir o volante da vida. Ele é um ótimo alerta, mas um péssimo motorista. Com certeza. E se conectarmos isso ao panorama geral dos documentos, a gente vê o perigo real da situação. Quando tratamos esse farol amarelo como se fosse um sinal vermelho permanente, a gente paralisa. Vira uma ditadura do medo. Vira. Porque o medo exagerado, ele não afasta o mal de verdade. Ele afasta a pessoa da própria vida. Ele impede a criação de vínculos, faz talentos serem enterrados e traz um isolamento enorme. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas fontes. Porque existe uma virada de perspectiva sobre o que é ter coragem. Uma virada bem prática. Sim. Porque ter fé ou buscar o propósito de Deus não é a ausência mágica do medo. A coragem é agir apesar dele. O exemplo prático das fontes é ótimo para ilustrar isso. Imagine que chegou a hora de fazer uma apresentação importante ou assumir uma responsabilidade nova no trabalho. Aí o botão vermelho grita. Grita alto, fica buzinando. E se rirem de você? E se der errado? E a reação instintiva seria só fugir. Voltar correndo para a zona de conforto. Mas a resposta da fé prática é ouvir o alerta, se preparar, fazer uma oração e ir lá com a mão suando mesmo. É confiar na força que vem de Deus. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Resumindo, a mensagem é que fomos criados pros desafios, não para uma bolha de proteção. Exato. O Espírito Santo é quem deve governar a mente. E quando o medo gritar, a voz de Deus tem que falar mais alto. Como em Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Isso nos leva ao desafio prático da semana para quem acompanha a nossa análise. A ideia é identificar algo que tem sido evitado porque o medo assumiu o controle. Pode ser um projeto novo, um curso ou uma conversa difícil. Isso, e o convite é dar um pequeno passo em direção a isso nos próximos dias. Agradeça ao medo pelo aviso, mas entregue o volante a Deus e vá com medo mesmo. Maravilhoso. E deixe um pensamento provocativo final para nossa audiência. Se o medo é um alarme avisando que algo importa para nós, talvez a ausência total de medo seja o verdadeiro sinal de que paramos de crescer.